Olá, bom dia. Mais de 7 décadas após a divisão da Península Coreana, o conflito que começou no calor da Guerra Fria continua sendo uma das maiores tensões mundiais. Entre avanços econômicos e isolamentos políticos, Coreia do Sul e Coreia do Norte seguem trajetórias opostas pela fronteira mais militarizada do planeta. Vamos para a nossa reportagem agora. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, que havia ocupado a Coreia em 1910, foi expulso e derrotado. A península, então, foi dividida em duas zonas, o norte sob a administração soviética e o sul sob a administração americana, tendo o paralelo 38 como linha de corte. O norte consolidou seu regime autoritário sob a dinastia Kim, começado por Kim Il-sung, seguido por Kim Jong-il e atualmente por Kim Jong-un. O país se isolou do mundo, está sob rígido controle do Partido dos Trabalhadores, onde tem forte culto à personalidade do líder e repressão interna. Estamos aqui com o historiador Eduardo, formado em Harvard, e vamos fazer uma entrevista para ele. Obrigado. A formação, na verdade, foi pela Federal do Paraná, mestrado e antes, claro, graduação. Quem dera fosse Harvard. Manda. Eu gostaria de te perguntar quais são os principais fatores geopolíticos que levaram à divisão da Coreia após a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, nas conferências que houveram entre os aliados próximo do final da Segunda Guerra Mundial, quando Churchill pela Inglaterra, Stalin pela União Soviética e Roosevelt se reuniam em Potsdam, Yalta, enfim, naquelas conferências para desenhar como que seria o final da guerra e o mundo que se pensava construir após a conflagração mundial, ficou determinado, ficou acordado entre todas essas partes que a União Soviética, ao terminar a guerra na Europa, iria contribuir para a vitória final dos Estados Unidos e da Inglaterra na luta deles contra o Japão. E, conforme estava programado, então, isto aconteceu. A União Soviética realizou uma operação, foi uma das maiores de toda a Segunda Guerra Mundial, de ataque a um país, foram 1,5 milhão de soldados, atacando o grosso do exército, agora japonês, que não se localizava nas ilhas metropolitanas japonesas, ou seja, no território japonês, e sim na Manchúria chinesa. O exército de Kwantung foi destruído em 12 dias apenas pela invasão do exército soviético. Então, e esta era a região econômica, a região da Manchúria, que era o coração da indústria de guerra japonesa. Portanto, houve um golpe decisivo desferido pelos soviéticos contra os japoneses, e neste avanço, o que foi que aconteceu? A União Soviética adentrou ali do lado ao território da Coreia, também ocupada pelas forças japonesas. E, simultaneamente, enquanto isso, os Estados Unidos jogavam suas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Resultado final, então, como uma pinça que cerca um objetivo e envolve, então, o Japão não encontra saída e se rende aos aliados. Resultado, os americanos então entram na Coreia, enquanto os soviéticos também estavam vindo pela Manchúria também, e terminam ali dividindo o território coreano entre uma Coreia que ficava sob ocupação soviética e outra sob ocupação americana. Resultado final, estava estabelecido que de alguma forma seria negociado a unificação da Coreia, só que faltava definir se seria sob o regime, então, soviético, socialista, né, ou sob o regime capitalista norte-americano. O problema é que o líder da Coreia do Sul, cujo nome não me vem agora à mente, ele começou com temor da simpatia que havia aos comunistas naquela época, ele começou simplesmente a promover uma série de massacres a partidários dos soviéticos, do líder que os soviéticos colocaram no poder na região norte, que é a família Kim, né? Na época era o Kim Il-sung, né?
E então esses massacres acabaram levando a protestos por parte do regime da Coreia do Norte, que teve como resposta uma ameaça também direta da Coreia do Sul de que se a Coreia do Norte se metesse, eles iriam invadir a Coreia do Norte e derrubar o regime norte-coreano. Aí a Coreia do Norte resolveu fazer exatamente, só que em sentido inverso, né, uma invasão do território da Coreia do Sul, né, iniciando então a famosa Guerra da Coreia em 1950, que vai graças à intervenção da ONU, criada também depois da Segunda Guerra Mundial, na época dirigida, bastante influenciada pelos Estados Unidos, mais do que qualquer outro, né, intervindo para salvar o regime sul-coreano. Em 3 anos, então, nós vamos ter a Guerra da Coreia, que vai marcar de forma indelével a formação, então, desses 2 países, né, que vai acabar terminando sem nenhum dos lados vencendo, né, consolidando, então, regimes políticos comunistas ao norte, na verdade socialista, né, sob liderança dos comunistas ao norte e capitalista ao sul. Acho que consegui responder uma, né? Certo. Quais elementos explicam a transformação da Coreia do Sul em uma potência econômica e tecnologia em poucas décadas? Então, eu acho que é justamente o fato de você ter ao norte, né, um regime comunista, um regime, na verdade, socialista, né? Que é um regime comunista, nunca existiu de fato no mundo. Você teve regimes socialistas sob direção dos comunistas, né? É isso que nós tivemos. Mas eu digo metaforicamente para comparar, né, ou analogicamente, é o seguinte: se aqui na América Latina, especificamente na América do Sul, a Argentina, suponha, tivesse se tornado comunista, né, eu acredito que o Brasil também teria se desenvolvido bem mais. Né, os Estados Unidos teriam despejado investimento no Brasil, como fizeram na Coreia do Sul. Né? Então, um grande investimento na Coreia do Sul, tal como foi feito na Europa, no caso na Alemanha, na Europa inteira, na Europa Ocidental inteira, mas em especial na Alemanha Ocidental, né? Porque havia uma Alemanha Oriental, uma Alemanha socialista. Então era necessário atrair a população do lugar para preservar o regime capitalista. Então você tinha que dar uma vantagem, então, na qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, então, altos investimentos realizados para o desenvolvimento da Coreia do Sul, né, e assim consolidar o processo econômico que a Coreia hoje exibe mundo afora. Certo. A última pergunta que eu tenho para te fazer é: por que as tentativas de paz e desnuclearização da Península Coreana ela tem encontrado tantas dificuldades em avançar? Na verdade, a gente tem que entender que a Coreia do Norte, na época da guerra, a gente não estuda muito a história da Guerra da Coreia, mas o que aconteceu lá foi uma coisa assim, muito singular. Quando vocês veem filmes da Segunda Guerra Mundial que falam de bombardeios aéreos contra a Alemanha, ou os bombardeios americanos contra as cidades japonesas, até chegar aos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki, devo dizer para vocês que o que aconteceu na Guerra da Coreia realmente foi incomparável. A Alemanha, mesmo o Japão, levaram menos bombas na Segunda Guerra Mundial do que a Coreia do Norte por parte do Comando Aéreo Estratégico das Forças Aéreas dos Estados Unidos. A Coreia do Norte foi esmagada, não sobrou um prédio, uma casa inteira naquele país. A população teve que fugir. A população da Coreia do Norte, para sobreviver, teve que aprender a viver no subterrâneo, em abrigos construídos emergencialmente. Você tinha pequenos mercados debaixo da terra, porque tudo era bombardeado. E bombardeado com napalm. Isto impactou de forma indelével na população norte-coreana. Isso serviu para consolidar o regime da família Kim. Uma profunda mágoa com os Estados Unidos, com o Ocidente, que vai então transformar o regime socialista norte-coreano em uma bandeira de luta, de resistência de um povo que foi esmagado pelos bombardeios dos Estados Unidos. E
A família Kim consegue permanecer no poder justamente porque vai garantir à população da Coreia do Norte que isto jamais vai se repetir. O que explica o programa nuclear da Coreia do Norte. Um programa que, de fato, garante a segurança daquele país frente aos Estados Unidos, que até então só não era atacado de novo pelos americanos, porque existiu durante a Guerra Fria, né, apoiando a Coreia do Norte, a União Soviética. Ali do lado, a China comunista, também comunista, né? A República Popular da China, do Mao Tse-tung. Mas com o fim da União Soviética, a Coreia do Norte não teve outra saída, senão investir ao custo da até a fome da própria população por um tempo, né? No desenvolvimento de um robusto programa nuclear que hoje é respeitado pelos Estados Unidos. Melhor não mexer com os norte-coreanos, né? Acho que ajudei a responder a questão. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Vamos ficar com as notícias agora do Jornal Geopolítico e até mais. Um abraço.